Olá pessoal, eu tô Tagliaro aqui com vocês. E então pessoal, chegamos então na segunda, ou seria a terceira edição desse quadro mensal aqui do canal. Talvez terceira, porque enfim, existe a edição de dezembro-janeiro, né? Enfim, o primeiro quarto, vamos dizer assim, um quarto na verdade do ano está se encaminhando para o seu final. E isso, vamos dizer assim, é uma nomenclatura muito usada pelos americanos para, enfim, até por outros países, para definir o primeiro, no caso, ou um trimestre, no caso. Eles falam em quartos. No caso, um quarto, o segundo quarto, o terceiro quarto, enfim, seriam os trimestres. Economicamente falando, apesar de um excesso de euforia e também de um desleixo por parte da população, a verdade é que muitos pensaram que com as vacinas agora a situação já estaria resolvida magicamente, mas a situação não é bem essa. Só que a verdade não é bem essa, pois aqui no Brasil muitas UTIs estão lotadas novamente, enfim, em muitas cidades, em muitos estados, inclusive no sul do país atingiram o nível chamado de bandeira preta. Só que isso de certa forma não é uma exclusividade aqui do Brasil, isso vem ocorrendo, enfim, no mundo inteiro de uma maneira geral. Alguns países, até mesmo em países que já estão mais adiantados em termos de vacinação, assim como também em países que estão mais atrasados nesse aspecto. De qualquer forma, os reflexos da vacinação vão demorar para se refletir na sociedade. Ou seja, não é algo que vai mudar da noite para o dia. Isso faz por consequência com que as fábricas, enfim, empresas de uma maneira geral, tenham que operar com efetivos reduzidos, isso até por causa em função do distanciamento social, e também pela falta de insumos que existe, enfim, que não está existindo insumos, já que a produção destes insumos também está prejudicada. Em outras palavras, toda a cadeia produtiva e comercial é afetada. Muitas vezes eu vejo aqui no canal, seja nos comentários dos vídeos ou até mesmo nas lives, o pessoal um tanto focado, um tanto fechado, como se os problemas fossem somente no mundo dos hardware dos PCs, enfim, que as lojas estão se aproveitando da situação para subir o preço do hardware. Só que assim, pessoal, esse problema ele é muito mais sério, ele é mundial, ele atinge, vamos dizer, todos os setores estão afetados por esse problema. Por exemplo, é só ver o preço, por exemplo, dos carros, da alimentação, enfim, é geral. Em outras palavras, para a situação do hardware melhorar, outros setores precisam melhorar antes. Agora, quem assistiu essa live que está aqui nesse card, onde eu mencionei, vamos dizer assim, Biden quer hardware, o atual presidente americano realmente ele está empenhado em reduzir a dependência que os Estados Unidos, enfim, tem com a China e com outros países com relação a semicondutores, entre outras coisas. E se por um lado muitos estavam esperando que a eleição do Biden fosse uma vitória comunista, lamento informar, mas o Biden vem trocando farpas de maneira muito mais direta do que o Trump vinha trocando com o governo chinês. E não é somente nas questões comerciais, mas também em relação a questões sobre a pandemia e também sobre questões militares que envolvem principalmente o Mar do Sul da China. E esse é um tipo de informação que pouco aparece na mídia, mas o Biden, pelo jeito, ele está bem empenhado em cumprir algo que ele dizia na campanha, que a China deveria ser isolada e punida. Sim, essas foram as palavras do Biden, ou do Biden, se vocês preferirem chamá-lo assim. Então, entendam esse paradoxo. Até pelas características dos democratas, que no caso é o governo Biden. Ele não vai atuar por um barateamento para estimular o consumo. Ou seja, as tarifas de importação que eu já expliquei para vocês em outras ocasiões deverão ser mantidas. Pois justamente não haverá um estímulo no consumo justamente para limitar a saída de dinheiro dos Estados Unidos para que ele entre na China. E lembre-se que eu já expliquei que grande parte do hardware que sai da China ou de outros países primeiro vai para os Estados Unidos, onde lá ele é nacionalizado, e então depois ele é distribuído para cá, enfim, para outros países da América, por exemplo. Então, consequentemente, em virtude disso que eu já falei anteriormente, estamos nessa guerra por tabela.
Claro que nós precisamos ver como os próximos capítulos vão se encaminhar, mas mesmo que a situação pandêmica se resolva, está bem claro que não existirão incentivos para o consumo de tecnologia. Em outras palavras, podemos ter uns bons anos de preços altos. Agora, com relação ao dólar, a cotação da moeda ela se manteve desde a última edição em um patamar entre 5,30 e 5,50. Só que as quedas que ocorreram nesse período, enfim, quando ele chegou a perto de 5,30, foram forçadas pelo Banco Central, que interviu várias vezes. Sem essas intervenções, provavelmente estaríamos batendo a casa dos 5,80. As confusões que estão acontecendo com a Petrobras são muito complicadas para a cotação do dólar. Então vai ser realmente complexo para o Banco Central segurar no peito a disparada da moeda americana. Ainda sobre o dólar, o presidente Bolsonaro disse que a cotação da moeda está alta demais e que todos os setores deveriam fazer um esforço e abrir um pouco a mão, vamos dizer assim, dos seus lucros para que a moeda baixe. E que o correto da cotação da moeda seria algo na faixa dos R$5. A questão é que, para o real valorizar, o investidor tem que ter confiança no Brasil. E hoje o que mais temos são grandes empresas deixando o país. Já com relação às criptomoedas, elas seguem em alta e os preços até apresentam oscilações, mas então não adianta para quem é anti-criptomoedas comemorar uma queda que ocorre em um dia, porque essa queda é recuperada, enfim, em dobro ou em triplo alguns dias depois. Em suma, a movimentação das criptos segue em alta, sem uma previsão de estabilização ou até mesmo de queda. Falando agora de hardware, um detalhe que eu tenho observado que necessariamente não é hardware, mas enfim, faz parte do contexto, são as cadeiras gamers. Eu não vou entrar no mérito das marcas, enfim, dos tipos, etc. Mas tenho observado que nas últimas semanas diversos modelos genéricos têm invadido o mercado. Aqueles modelos que são assim, a mesma cadeira, mas com etiqueta de outra marca. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre essas diferentes marcas, mas tenho visto cadeiras bem completas em termos de regulagem, inclusive com inclinação de 180 graus e com uma construção até bem condizente, com valores abaixo de R$700. Então, vale muito uma pesquisa na hora de comprar. E veja, por exemplo, a estrutura do assento, se ele é de metal, se ele é de madeira, enfim. Alguns detalhes você tem que observar na hora de comprar sua cadeira para não se arrepender. Porque cadeira gamer, sabemos que muitas delas são muito caras e não oferecem qualidade. Falando agora dos gabinetes, depois de um aumento nos preços, agora nós podemos observar uma leve redução dos valores. Inclusive chegaram muitos modelos nas lojas, com valores, enfim, na faixa de 300 e até abaixo dos R$200. Bom gabinetes assim honestos que, enfim, são funcionais que vão preencher o requisito de muitas pessoas. Algo que, conforme eu havia mencionado na edição passada, estava em extinção, pois R$400 no mês passado parecia ser meio que um novo patamar de valores. E agora não, surgiram gabinetes mais baratos. De qualquer forma, eu sigo a recomendação. Se você achar um modelo que lhe agrada e que atende o que você, enfim, precisa, não pense muito e compre, pois a tendência normalmente dos gabinetes é surgirem, serem vendidos e certos modelos acabam não sendo repostos. Já com relação às fontes, elas seguem um movimento de aumento de preços que já vinha ocorrendo aos pouquinhos. São aumentos tímidos, mas que estão acumulando. Já com relação aos SSDs, os modelos de 512 e 480 GB tiveram uma pequena redução nos seus valores. Entretanto, os modelos de 128 e 256 até subiram um pouco de preço. De qualquer forma, devem ser itens que não devem baixar de preço nas próximas semanas ou até nos próximos meses. Talvez devem manter esse valor por um período e a tendência é que realmente venham a subir um pouco. Sobre os HDs, esses não tiveram redução. Na verdade, eles seguem num patamar elevado de preços. Passando para as memórias RAM, eu sigo com a recomendação que eu já havia dado no mês passado. Se você já tem 16 GB de memória, não vale a pena correr em fazer um investimento por mais memória. Enfim, convém acho que segurar o dinheiro, enfim, investir em alguma coisa de repente mais interessante.
pois, como eu já mencionei, são poucas aplicações que acabam exigindo mais que 16 GB de memória. Placas-mãe. Falando do lado da AMD, cada vez menos encontramos placas A320. Então, R$400 segue meio que sendo o valor mínimo para essas placas. As A520 tiveram uma redução, provavelmente em virtude da necessidade delas ocuparem o espaço das A320 no mercado. Ou seja, placas A520 por menos de R$500 não é promoção, e sim uma obrigação. E, como de costume, as B450 seguem sendo o melhor custo-benefício para os Ryzens. Já pelo lado da Intel, contrariando a lógica, as H410 e B460, ou seja, as placas, vamos dizer assim, de entrada da linha do socket 1200, mesmo essas placas não vindo a ter suporte para a 11ª geração, essas placas básicas mantiveram o patamar dos R$600. E já as placas de socket 1151, que seria de 9ª geração, e de 8ª também, elas estão no patamar inicial próximo dos R$500. É uma diferença tímida de valores, se pararmos para analisar, mas era algo que não vinha acontecendo até o momento, até enfim, a edição do mês passado, o preço das placas de 8ª e 9ª era o mesmo das placas de 10ª geração. Passando para os processadores, começando com a linha AMD, o Ryzen 5 1600AF, o queridinho de muitos, subiu de preço, mas segue sendo a melhor opção na faixa dos R$750. É o que ainda tem o melhor custo-benefício, enfim, apesar do seu valor ter subido consideravelmente. Já o restante da linha Ryzen segue firme com os preços altos e não existe perspectiva de melhora. Indo para o lado dos processadores da Intel, as CPUs de 10ª geração tiveram uma redução dos seus preços. O i7 10700 já é possível encontrá-lo por menos de R$1.900. E com esta redução da linha de 10ª geração, da Intel, realmente é loucura pensar em montar um kit de 9ª geração nesse momento. Entrando agora nas GPUs, enfim, nas placas de vídeo. Aqui temos o que eu sempre venho comentando nas lives. É o hardware que está com a pior situação. É o pior cenário de todos, é nas placas de vídeo, infelizmente. Se na edição passada as GTX 1650 ainda tinham segurado a sua faixa de preço na faixa dos R$1.200, hoje esse valor foi tomado de vez pelas GTX 1050 Ti que foram relançadas. As placas Nvidia GTX 1660 Super e as AMD RX 5500 XT de 8 GB já atropelaram a faixa dos R$3.000. Sim. E 2060 e 2060 Super, com seus relançamentos, provavelmente vão preencher facilmente a lacuna, enfim, acima dos R$4.000. Esse vídeo está sendo feito na véspera do lançamento da RTX 3060 e percebe-se já que as lojas reposicionaram o preço de toda a linha. Ou seja, nesse momento nós já temos lojas vendendo a RTX 3070 por mais de R$10.000. Sim, estou falando de lojas grandes vendendo modelos de RTX 3070 por mais de R$10.000. O grande ponto é que os mineradores até bem pouco tempo utilizavam placas de 4 GB. Então agora está ocorrendo uma corrida para trocar essas placas. Por isso modelos como a 1660 Super acabam sendo bem vistas pelos mineradores que não querem gastar muito, assim, ou seja, querem placas mais econômicas. E o porquê dessa corrida por placas de mais de 4 GB? Simplesmente porque a criptomoeda Ethereum não cabe, o bloco do Ethereum, numa explicação bem simplificada, ele não cabe mais em 4 GB. Então é necessário ter placas de vídeo, no caso GPUs, com mais memória. Em outras palavras, conforme eu falei aqui nesta live, a Nvidia
só fez média com os jogadores. E se a AMD não fizer algo semelhante, enfim, de modo a limitar o desempenho para os mineradores, a única coisa que vai acontecer vai ser a mudança dos compradores das placas. Os compradores só vão trocar de posição. E os preços vão seguir altos porque a escassez vai continuar do mesmo modo. Sem falar que os grandes mineradores com certeza vão dar um jeito de contornar essa limitação por parte da Nvidia. Entretanto, isso aqui não é o assunto desse vídeo. Fica pra gente conversar isso em outro momento. Então, repetindo o que eu já venho falando faz algum tempo, não sonhe com promoções de placas de vídeo. Ou que ainda que as placas vão baixar de preço agora no curto prazo. Infelizmente, esse cenário só vai piorar cada vez que um novo modelo de placa é lançado. Enfim, porque aquele modelo chega, ele toma o local, a posição na verdade, daquela placa que ocupava aquela faixa de preço, e aquela placa que antes era mais barata, enfim, passa para o patamar da seguinte, e assim só vai para o alto e avante. Agora uma questão muito importante, normalmente eu não falo de hardware usado, enfim, nesse quadro mensal, mas aqui convém avisá-los, pois muitas pessoas, em virtude do preço alto das placas de vídeo, provavelmente vão procurar o mercado de usados. Então o que acontece? Tomem muito cuidado, pois está ocorrendo uma enxurrada de placas de vídeo, de maneira geral, de modelos com 4 GB de memória no mercado de usados. Enfim, tem muitas dessas placas entrando no mercado e essas placas estão vindo para o mercado usadas porque eram de mineradores. São placas que não estão mais servindo para mineração. Então, os mineradores estão se desfazendo delas em peso. Então, tomem muito cuidado para o barato não sair caro. E aí, pessoal, o que vocês acham de toda essa loucura? Me digam aí, coloquem aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscrevam-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!